Plantas são seres que não possuem um esqueleto, uma carapaça, uma estrutura rígida que deixe registros no solo que podem ser observados após milhões de anos. Como os seus registros são bastante raros, até pouco tempo acreditava-se que os vegetais surgiram no planeta Terra há 420 milhões de anos. De fato, isso parece bastante tempo, mas nem todo o estudo da história dos seres vivos se baseia nos fósseis encontrados em escavações. Hoje em dia, é possível mensurar também a idade e o caminho evolutivo percorrido pelos seres vivos através de uma vasta biblioteca cheia de mistérios e rica de informações, o DNA. Coletando diversas amostras de diferentes espécies de algas marinhas e plantas e fazendo a comparação através de um supercomputador, cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, chegaram à conclusão de que os vegetais estão por aí há pelo menos 500 milhões de anos, no período conhecido como Cambriano. Em outras palavras, os animais teriam começado a surgir mais ou menos no mesmo período dos primeiros animais multicelulares, o que faz muito sentido, pois o surgimento das plantas teve um papel fundamental no resfriamento da Terra. E esse resfriamento foi necessário para que as formas de vida pudessem alcançar níveis cada vez mais complexos. Por essa breve introdução, você deve ter chegado a algumas conclusões. Os vegetais são seres vivos tão antigos e tão importantes quanto os animais, e foram fundamentais para estabelecer o planeta Terra como nós o conhecemos. Então nós vamos estudar aqui o reino Plantae. E para começar, o que caracteriza uma planta? O que você precisa ter para ser considerado um vegetal? Hein, cara? Bem, foi um longo caminho desde que os estudos do filósofo grego Aristóteles, este cara, que dividia os seres vivos entre seres imóveis e seres com capacidade de locomoção, e sendo assim o reino Plantae e o reino animal. Séculos se passaram e o conhecimento sobre os seres vivos foi se tornando mais complexo, bem como a classificação. Hoje, entendemos que para ter a sua carteirinha de vegetal, você precisa ser um organismo eucarionte, multicelular, sem motilidade, sem locomoção. Predominantemente autótrofo, ou seja, que produz o próprio alimento, e fotossintético. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de uma mulher no Jô Soares dizendo que ela realizava fotossíntese, mas isso não é possível para um ser humano. Essa última característica, ela se deve a estruturas exclusivas das células vegetais, os cloroplastos, responsáveis pela produção da clorofila. E além de ser responsável pela fotossíntese, essa substância também confere aos vegetais uma saudável cor verde. E a gente ouve falar muito em fotossíntese, mas o que é isso? É um processo onde, graças à clorofila, a planta consegue canalizar a energia da luz solar em energia química. Essa energia é utilizada para transformar a água e o dióxido de carbono, que vocês devem conhecer mais como gás carbônico, o CO2, em oxigênio, mais água, na verdade é menos água, e glicose. A fotossíntese ela não é importante apenas para a planta, ela é essencial porque ela dá início à maioria das cadeias alimentares da Terra. A glicose obtida torna-se essencial para os demais seres vivos, providenciando energia. Sem as algas e os vegetais fazendo esse processo,
toda a vida no planeta Terra seria tragicamente afetada. Outro ponto muito importante é que atualmente, ao desmatar florestas, promover queimadas, o ser humano comete um crime de proporções catastróficas contra o planeta, ameaçando inclusive a própria existência. Nossa espécie polui a atmosfera e aumenta o gás carbônico a níveis altíssimos, mais do que os seres fotossintetizantes são capazes de processar ou de consumir. Como se não fosse suficiente, o desmatamento, as queimadas, a poluição dos oceanos têm diminuído a quantidade desses seres e, consequentemente, elevado as taxas de CO2, do gás carbônico, a níveis preocupantes, o que não apenas culmina em consequências como o efeito estufa, mas também no desbalanceamento do clima da Terra, especialmente no aumento da temperatura dos oceanos e da atmosfera. E eu estou falando de temperatura média, tá? Não vem me dizer daquele friozinho que você sentiu na madrugada. Não é isso. E aqui é importante abrir um parêntese. Apesar do alerta de climatólogos e especialistas em geral, há muita resistência em boa parte das pessoas para aceitar esse problema que nos afeta profundamente. Não raramente questões econômicas, políticas e até ideológicas alimentam o negacionismo. Aqueles que negam que existe uma mudança no clima ou que o ser humano é o causador dessas mudanças. Afinal, para os ricos industriais e negociações políticas, diminuir a produção, em tese, prejudicaria a economia. Uma falsa dualidade de que economia e sobrevivência são coisas opostas. O que nós vemos é um fenômeno que é natural, na verdade, ele acontece há milhões de anos, o aquecimento global. Porém, ele está sendo amplificado e acelerado consideravelmente pelo ser humano. Isso está causando o degelo das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos, o aumento da temperatura média do planeta, que pode confundir ciclos reprodutivos de algumas espécies, como as abelhas, o que afeta diretamente a polinização de várias espécies de plantas. Está vendo como as coisas são interligadas? O aumento de anomalias climáticas e maior frequência de catástrofes naturais, entre outras consequências. Aliás, no começo de 2020, o derretimento de geleiras de 15 mil anos de idade revelou 28 gêneros de vírus desconhecidos. Muitos deles que nunca entraram em contato com o ser humano. Quem sabe o que pode causar esses micro-organismos para os quais a nossa biologia não possui anticorpos? Apenas com educação, estudo e compreensão das relações ecológicas, podemos abrir os olhos das pessoas e, quem sabe, impedir um futuro destruído pelo consumo insustentável da natureza. Proteger a Amazônia, os oceanos e preservar a natureza é mais do que cuidar apenas do nosso lar. É uma luta pela sobrevivência. É lutar contra a ignorância que pode nos levar à autodestruição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai ter um material aí acompanhando. Façam os exercícios, por favor. Este é o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato para tirar alguma dúvida. E a gente se vê na próxima, galera. Valeu, hein? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
Acabou o tempo dos discursos, está na hora de agir. As palavras fortes da ativista de 16 anos servem como um murro na mesa, dado no palco do mundo, em plena cimeira da ação climática. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. A força de Greta Thunberg parece imparável, mas tem esbarrado na incompreensão de muitos Estados que falham no combate às alterações climáticas. António Guterres tenta aproveitar o empenho das novas gerações para sublinhar a necessidade de um esforço global. We face at least 3 degrees Celsius of global heating by the end of the century. I will not be there, but my granddaughters will. And your grandchildren too. I refuse to be an accomplice in the destruction of their own and only home. I will not be a silent witness to the crime of dooming our present and destroying their right to a sustainable future. It is my obligation, our obligation, to do everything to stop the climate crisis before it stops us. Discursos fortes à espera de ações concretas. O mundo espera agora pela decisão dos países membros perante esta crise climática. Filipe Caetano e Miguel Bertiano, a TVI, em Nova Iorque.